aula, utilizados durante a aula ao vivo, sempre são disponibilizados para vocês, tá? Eu peço desculpas que a renite hoje está... As mudanças de temperatura fazem a gente ficar com renite, né? Então hoje eu estou com um pouco de renite, a garganta está estranha. Então minha voz pode ficar um pouco ruim para vocês aí. Muito bem. No início de cada aula, gente, nós relembramos o nosso calendário, pelo menos, né? Embora a gente tenha tratado em detalhes lá no vídeo do contrato pedagógico, no mínimo a gente relembra as datas mais importantes e os nossos compromissos do processo avaliativo, tá? Faço isso com todas as disciplinas, né? No início de cada aula, para todo mundo ter a informação, né? Ninguém eventualmente achar que ficou desinformado, né? Então vamos lá. Dia 23/4 começou as aulas, nós tivemos conteúdo da aula 1 e 2, claro, além do contrato pedagógico que aconteceu nesse dia, né? Vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 1 ponto. Atividade avaliativa, todas elas, né? Todas as atividades avaliativas têm prazo, e o prazo estão onde? No guia do aluno, né? Aquele arquivo que a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Dia 30/4, na semana 2, nós tivemos ali a aula 3 e 4. Vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, valendo 1 ponto, com prazo conforme consta no guia do aluno. Tem que fazer até aquela data de encerramento, aquela data que encerra, depois não tem mais como fazer, né? Porque fechou dentro do sistema, tá? Hoje, nós temos conteúdo da aula 5 e 6, e vocês ficam com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3, vale 1 ponto também, e tem prazo para fazer, o prazo está lá no guia do aluno, tem aquele arquivo que foi falado lá no primeiro dia de aula, que toda e qualquer disciplina que vocês fazem no EAD, vocês têm que ver em primeiro lugar, né? Tem que abrir o Moodle, abrir a disciplina que estão começando e abrir o guia do aluno, né? Esse guia do aluno, falamos já desde o início, do primeiro dia de aula, né? Recomendamos, inclusive, que vocês têm que abrir, anotar as datas, que vocês têm que fazer as atividades no Moodle, acessar o Moodle e fazer dentro daquele prazo. Então, não percam, né, os prazos para não perder as notas. Dia 14/5, sexta-feira que vem, temos a aula 7 e 8. Vocês têm atividade avaliativa 4, correspondente à semana 4 para fazer, né? Valendo também 1 ponto, prazo igualmente, né? Está no guia do aluno. Tem lá a data e o horário que encerra. Tem que fazer, é claro, naquele prazo, né? Não pode deixar passar. Para fechar os 10 pontos da N1, vocês têm o trabalho disciplinar. Então, são 4 pontos de atividades avaliativas lá no Moodle, tem que fazer as 4, né? Vale 1 ponto cada uma. E o trabalho disciplinar vale 6 pontos, então vai fechar os 10 pontos da nota 1, né? Da N1. Esse trabalho disciplinar, nós também mostramos, né? Onde ele está, lá no vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu ali o Classroom, mostramos que cada um tem o seu arquivo, cada um vai fazer o seu envio ali do trabalho, até o dia 15/5, até o dia 15 de maio. Tá? Até o dia 15 significa o quê? Dá para entregar qualquer dia antes do dia 15, inclusive no próprio dia 15. O pessoal, né, olha a palavra ali, até dia 15, às vezes, né, se questiona se pode entregar antes, enfim, se é até aquela data, né, então, sim, pode entregar, né, no dia 14, 13, 12, 10, se alguém fizer antes, né, do prazo, com certeza, não tem problema nenhum de entregar antes, só não pode entregar depois, né, porque a data limite é dia 15, tá? Fechou os 10 pontos da N1, mas a média é N1 mais N2 divididos por 2, então falta a nota da N2, né? De onde é que vem a nota da N2? Vem da prova final. Dia 21/5, sexta-feira, 21/5, vocês vão ter, então, a prova final lá no Moodle. Então, abrindo o Moodle, clicando na disciplina de comportamento organizacional abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer lá, prova final da N2. Vocês vão clicar na prova e vão inserir o código que vai ser fornecido para vocês. Vão fazer essa prova. Vale 10 pontos, né? São 10 questões. No final, depois de responder as 10 questões, clique em salvar e enviar, e ela já vai dar a nota para vocês. O código é fornecido para vocês nesse dia, 21/5. Nesse dia 21/5, não tem aula ao vivo, né? Vai ser postado ali no Classroom para vocês,
as instruções e o código. Vocês vão, então, às 9 horas, acessar o Classroom, ler as instruções, copiar o código, e depois vão abrir o Moodle e fazer a prova, né? Nesta manhã, a partir das 9 horas, do dia 21/5. A média, então, é N1 mais N2 divididos por 2. Caso aconteça de vocês não ficarem na média 6, média mínima para aprovação é 6, né? Caso aconteça, vocês têm, então, a prova de substituição ainda, tá? A prova de substituição acontece no dia 5 de junho. Então, quem ficou abaixo da média, nesse dia 5 de junho, 5/6, vai acessar o Moodle, igualmente lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, abaixo da prova final, vai estar lá a prova de substituição, só para quem fica abaixo da média, tá? Então, quem fica abaixo da média acessa nesse dia para fazer essa prova de substituição. O que ela substitui? A menor nota, né, entre a N1 e a N2. Então, se eu fiquei abaixo da média, digamos, fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, a soma das duas notas dá 10, divide por 2 dá 5. 5 fica abaixo da média 6, né? Então vai ter que fazer a prova de substituição. Sempre ficar abaixo da média 6. Qual nota vai substituir? A menor. Se eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, vai substituir a nota 2. Quanto eu preciso para atingir a média? Um número que somado com 8, né, dê 12 para dividir por 2 e dá 6. Então, aqui no caso do exemplo, seria 8 mais 4. Então, eu precisaria deixar 4 na substituição, né? Para substituir aquela nota 2, tá? Muito bem. Esse é o nosso calendário. No início de cada uma das aulas, a gente fala a respeito dele, relembra de todos esses compromissos do processo avaliativo que vocês devem fazer nos prazos, para que ninguém, né, perca aí as notas, né, do processo avaliativo. Tratamos tudo isso aqui com bastante detalhes no primeiro dia de aula. Foi gravado, né? Como eu disse, o vídeo do contrato pedagógico está disponível para vocês ali no Classroom, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. E quem não assistiu ainda, né, já deveria, mas quem não assistiu ainda, quem assistiu lá pela metade, né, pode assistir na íntegra. O vídeo está ali, está gravado, né, nada impede, né, que vocês vejam como funciona o processo avaliativo, porque o vídeo está gravado. Quem não lembra de alguma coisa, né, pode assistir de novo também. Né? Nada impede também que assista novamente. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso processo avaliativo, nosso calendário? Como é que está para vocês? Camille colocou tudo certo. Camille Brito. Ana colocou tudo ok. Emanuele também, tranquilo. Então tá tudo certo para todo mundo. Todos sabem que tem que fazer as avaliativas no Moodle, o trabalho disciplinar e a prova, né? Tem que fazer dentro dos prazos, conforme a gente explicou. Fiquem bastante atentos, tá, gente? Não fazer o processo avaliativo vai fazer com que vocês percam nota. Se perder nota, não atinge a média final, né? Então, isso aí pode levar à reprovação, inclusive. Então, tem que participar do processo avaliativo fazendo todas essas etapas que a gente já combinou lá desde o contrato pedagógico, tá? Muito bem, a Luísa também colocou tudo certo ali no chat. Legal, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida sobre o processo avaliativo, nós vamos adiante, então, agora com o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Então, nosso conteúdo da aula de hoje é o conteúdo da apostila lá de vocês, aulas 5 e 6. Sempre relembrando que a apostila é o conteúdo principal de qualquer disciplina que vocês cursam. É lá que está todo o conteúdo da disciplina. Então, as nossas aulas ao vivo, os slides, o material que é utilizado, é todo com base no conteúdo da disciplina. Então, se vocês vão fazer, né, um exercício, se vocês vão fazer uma atividade de apoio, se vocês vão fazer uma atividade avaliativa lá do Moodle, se vocês vão fazer a prova, se vocês vão fazer a substituição, onde está o material para estudar? Na apostila da disciplina de comportamento organizacional. Lá está todo o conteúdo da disciplina.
Então, vocês têm que estudar, fazer os resumos de vocês, né, no caderno, a partir da apostila, que é o material completo, tá? Hoje, na aula 5 e 6, nós vamos iniciar, né, conversando a respeito das vantagens da delegação. Nós já falamos, na aula anterior, a respeito das características, né, os tipos de líderes, né, as características das lideranças, né, os tipos, as classificações de liderança, aquela liderança democrática, a liderança liberal, a liderança autocrática, a liderança transformadora. Então a gente viu, né, esses aspectos que envolvem a liderança. E a gente viu que essa liderança, ela pode ser tanto formal quanto informal, né? Em geral, o líder formal, então, é aquele que é investido pelo cargo, né? Essa liderança investida pelo cargo ocupa, então, um cargo dentro da estrutura organizacional. Né? Olhando para o organograma, nós vamos saber, né, onde se situa cada gestor, cada líder. Né? A gente vai ter, por exemplo, o presidente da empresa, vai ser o líder máximo, né, o líder de origem estratégica lá. Depois nós temos as diretorias, então cada diretoria, né, tem lá um diretor responsável, então temos ali os líderes, né, os gerentes, coordenadores, né, todos ocupam um cargo, uma função de liderança, portanto, um líder formal dentro da organização. Nesse aspecto de liderança, nós temos aí algumas funções, uma delas é a delegação, e ela apresenta algumas vantagens. A delegação possibilita que o líder, esse que ocupa essa função, então, de liderança formal dentro da organização, ele tenha mais tempo para as atividades estratégicas. Então, ao delegar, né, atividades, funções, operações, até mesmo algum nível de solução de problemas e de decisões, o líder passa a ter tempo para pensar nas estratégias, para fazer evoluir o processo, aquele grupo humano do qual ele lidera. Também é uma vantagem da delegação a formação de pessoas, né, que possam ser capazes de agir por conta própria, ter autonomia, mesmo que o líder não esteja presente. Isso é importantíssimo, porque é também papel do líder desenvolver pessoas que possam evoluir, crescer dentro da organização e possam também ocupar futuramente futuros cargos de liderança. Né? Então, isso também é uma vantagem da delegação. A formação de equipes que sejam comprometidas e que tenham capacidade de assumir mais responsabilidade vem dessa característica que o líder deve ter, né, de delegar as atividades. Né? Isso gera comprometimento, né, enriquecimento do cargo, valorização das pessoas. Né? E, claro, a delegação também gera a oportunidade de desenvolver os profissionais, as pessoas que são lideradas, né? Dentro das características e tipos de liderança, nós temos o poder investido pelo cargo, né? Então, o líder vai ter poder em diversos aspectos em função do cargo que ocupa. Nós temos o poder legítimo, o poder de recompensa, o poder coercitivo, o poder de especialização, o poder de referência e o poder de informação. A gente vai ver cada um deles agora na sequência, tá? Então, o primeiro deles, o poder legítimo. O poder legítimo é dado pela própria estrutura organizacional. Ele ocupa aquele cargo, né, aquela função. Então, o poder é do cargo, é da função, e o indivíduo está investido daquele poder temporariamente, é claro, né? Porque se ele deixa aquele cargo, a próxima pessoa, o próximo indivíduo, né, que ocupar aquela posição, vai estar investido desse poder legítimo, porque ele é próprio do cargo, né, da estrutura da organização, tá? Então, esse poder não deixa de existir, né? Poder legítimo, porque ele é do cargo em si, né, e não da pessoa, né? Nós temos o poder de recompensa, que é também inerente à estrutura, mas está mais relacionado à política de como as recompensas são destinadas aos subordinados, aos colaboradores. Como essa política funciona, essa é a política inerente à organização. Então, claro, né, as pessoas são influenciadas pela possibilidade
de recompensa pelo seu desempenho. Então, já relembramos aqui, né, com esse poder de recompensa, aqueles fatores motivacionais, né, aqueles componentes motivacionais que a gente viu nos diferentes autores numa aula anterior, né? Então, tinha aquelas necessidades de realização, autorrealização, nós tínhamos uma necessidade lá de recompensa também dentro da característica, né, da recompensa desempenho, né, de um dos autores que a gente viu. Por isso existe um poder de recompensa, ou seja, há uma expectativa gerada diante de metas e políticas que foram traçadas para serem atingidas. Ao atingimento das metas, há uma recompensa. E essa política, ela vem inerente ao processo organizacional, porque ela é pensada, essa estratégia é elaborada pelos gestores, que então motivam, né, o desempenho através dessas recompensas. Pode ser uma recompensa apenas de status, né, onde se reconhece o indivíduo pelo bom desempenho, ou inclusive, né, complementar com uma recompensa material, né, uma recompensa, né, com algum ganho material em relação àquela meta, aqueles objetivos que são atingidos. Esse é o poder de recompensa. A gente tem o poder coercitivo, e esse exercido pela força está relacionado à habilidade de punição, né? Naquele aspecto, é claro, né, trazido lá na teoria do Skinner, em relação ao reforço, punição, entendendo a punição como a ausência do benefício. Tá? O indivíduo tem um baixo desempenho, não recebe a recompensa que os outros receberam. Isso seria para ele uma punição por não receber a recompensa, né? Não atingiu a meta, não ganha aquela determinada premiação. Tá? Não se trata aqui de uma punição da ordem legal, né, que pode ocorrer em função do descumprimento da lei, né, que pode ser exercida pela empresa, pelo seu poder diretivo, né, cuja previsão legal lá é a demissão por justa causa, ou uma suspensão, por exemplo. Né? Não é esse tipo de punição que se trata aqui. Aqui é uma punição relacionada aos elementos comportamentais, aquilo que se espera de comportamento e desempenho. Então, seria a ausência de um ganho. Tá? Porque punir e ameaçar não vai levar a um desempenho positivo. Esse aspecto e esse entendimento, né, da palavra punição, né, um termo pejorativo, né, vem daquela crítica do entendimento do que seria a teoria de Skinner, né, que seria uma punição, né, severa, enfim, que levasse, né, a algum tipo de sofrimento. Né. Não é o caso, a gente já comentou isso a respeito lá quando a gente tratou da teoria do Skinner, né, quando ele fala da punição ali, seria a ausência do benefício, né. O poder de especialização, que está relacionado às habilidades do gestor. Então, a sua capacidade intelectiva, sua capacidade de conhecer, né, os elementos necessários para a execução das atividades, capacidade de orientação, habilidade no uso desses conhecimentos, né, e esse é o poder de especialização, né, o acúmulo do conhecimento, do saber, ao longo do tempo, que faz com que esse indivíduo tenha essa capacidade, né, essa capilaridade entre todos de uma equipe, porque ele domina cada área, domina cada procedimento, né, o conhecimento das atividades que devem ser desempenhadas. Tá? Então, esse poder aí é conquistado, né, pelo próprio indivíduo, e a organização precisa desses conhecimentos. Nós temos o poder de referência, esse mais ligado, né, ao elemento comportamental, como esse indivíduo, né, se comporta, age, né, o seu caráter, a sua ética, a sua moral. Se no anterior, né, o poder de especialização estava ligado a conhecimentos e habilidades, esse está ligado ao comportamento, à atitude, tá? Que muitas vezes é chamado de carisma, né, mas é a forma da pessoa ser, né? O poder que a pessoa tem de influenciar as outras pelo seu próprio caráter, né, essa forma de agir, tá? Então, claro, isso também é conquistado pelo próprio indivíduo, né, que se desenvolve, né, interiormente. Então, busca aquele desenvolvimento da inteligência emocional.
Então, esses dois últimos poderes aqui que a gente viu agora, o poder de especialização e o poder de referência, são muito dependentes do indivíduo, né, que deve buscar se envolver tanto na forma intelectual, né, e na aplicação do conhecimento através das habilidades, mas também deve buscar um desenvolvimento interior, né, o desenvolvimento da sua inteligência emocional, para ter esse poder de referência. Tá? E, claro, inerente também até o próprio processo administrativo, a estrutura organizacional, ao poder de informação. A informação ela acaba determinando, né, que aquele indivíduo que tem aquele conhecimento a respeito de como as coisas devem acontecer, né, ou quais são os próximos passos, ou conhecer os objetivos, né, ele detém o poder e dissemina, é claro, né, deve disseminar essa informação entre seus liderados, sendo que o líder, em geral, na maior parte das vezes, ele é o tradutor, né, da estratégia organizacional para os outros níveis, o nível tático e o nível operacional. Pessoal, sobre esses diferentes tipos de poder que são exercidos ou que podem ser exercidos pelo gestor, pelo líder, vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Por agora, tudo tranquilo, professor. Legal, obrigado. O Igor também colocou tudo aqui no chat. Emanuele, tudo aqui. Camille Brito também, tudo certo. Camila Mel também colocou tranquilo ali. Certo, gente. Qualquer momento, a participação de vocês é muito bem-vinda, tá? Participem pelo chat, ou participem ao vivo aí, habilitando o microfone de vocês, tá? Bom, já vimos ali a importância do líder, né, e como aqueles processos, né, características, os tipos de liderança, as funções da liderança, a questão da delegação, né, tudo é muito importante, e o líder tem um aspecto, né, relevante na condução das equipes. Tá? No entanto, a gente tem sempre esses dois termos que eventualmente são utilizados, às vezes como sinônimo do outro, mas eles são distintos, que é grupos e equipes. Grupo, nós temos quando ali, claro, um conjunto de pessoas que tem alguns objetivos comuns, mas que estão reunidos por afinidade. Né? Não tem necessariamente uma meta a ser atingida, né? Um horizonte, algo a chegar. Um grupo que está reunido por afinidade, pelos mesmos gostos, enfim. A equipe, um pouco diferente, né? Ela tem objetivos comuns, mas ela está atuando para cumprir uma meta, atingir um objetivo. Ela tem um horizonte, né? Aonde chegar, tá? Então essa é a diferença básica aí entre grupos e equipes. Fazendo uma analogia com um jogo de quebra-cabeça, por exemplo, a gente deixa isso um pouco mais visual. Se a gente pensar num jogo de quebra-cabeça, quando a gente tem todas as peças dentro da caixa, desorganizadas, desencaixadas uma da outra, a gente pode dizer que tem um grupo. Né? Não existe ali, né, uma organização, né, não existe ali uma conexão necessariamente direta entre os elementos. Eles estão juntos ali porque fazem parte de um mesmo, né, uma mesma figura que vai se formar. Seria a afinidade, né? A equipe não. A equipe seria o quebra-cabeça já montado. Ou seja, todos os elementos se encaixam, se complementam, né? E ao se encaixar e se complementar, eles formam uma imagem, né? Ou seja, essa imagem seria a meta, o objetivo a ser alcançado, né? Isso seria a diferença entre o grupo e a equipe numa analogia para a gente pensar, tá? Então, os dois são grupos humanos, né, têm objetivos, um está organizado, que é a equipe, e o outro não tem uma organização definitiva, né, não tem um objetivo, uma meta a alcançar inicialmente. Certo, gente? Sendo assim, é claro, né, a busca do líder é formar uma equipe, tá? Mesmo que inicialmente haja um grupo. No processo de desenvolvimento do grupo, é preciso que ele se torne uma equipe. Tá? Então,
A gente pode ter grupos dentro das organizações? Pode, se eles estiverem reunidos ali em função, né, de fazerem parte daquela organização, ou seja, estão dentro da caixinha, mas não tem ali conexão, né, não tem afinidade, não tem uma busca conjunta das metas. Mas aí o grupo vai ser então gerido, né, vai amadurecer, vai crescer, vai se desenvolver também, assim como se desenvolve um indivíduo, o grupo também se desenvolve, até que ele se torne uma equipe, tá? Claro que aí é uma responsabilidade do líder, mas também de cada um dos integrantes do grupo, fazer com que essa afinidade aconteça, fazer com que essa conexão aconteça na busca das metas. Tá? Bom, o trabalho em equipe ele pode ser eficaz, tá? Quando se tem ali um objetivo coletivo e integrado. Então, vai ser eficaz o trabalho em equipe quando isso ficar clarificado, né? E todos buscarem esses objetivos coletivos, né? Estiverem integrados, realmente inseridos, né? Nessa busca. Há na equipe uma sinergia positiva, ou seja, são indivíduos que estão trabalhando em equipe juntos, né? Um apoiando o outro na busca daqueles objetivos, na busca daquelas metas. A responsabilidade é entendida como coletiva e solidária. Cada um é responsável por cada um, mas responsável pelo todo também. Né? São solidários nesse sentido. Né? Então, não sou responsável só pelo meu trabalho, mas sou responsável pelo trabalho da equipe também. As pessoas se sentem assim, né, dentro da equipe. Então, isso leva, obviamente, à solidariedade. Né? Se o meu colega ou outro integrante da equipe mais adiante precisa de algum auxílio, tem alguma dificuldade, esses elementos do grupo eles se entreajudam. Né? Isso é a diferença entre uma equipe e um grupo. Né? No grupo geral, cada um, né, faz o seu, como se diz, mas na equipe não. Né? Há uma compreensão coletiva, né, de responsabilidade. Então, os indivíduos se ajudam uns aos outros. Isso é uma equipe. Complementariedade de habilidades. Isso, claro, né, está muito na formação da própria equipe. Né? Ao fazer o processo de recrutamento, seleção, contratação, é preciso observar, né, a necessidade também de complementar habilidades. Né? Nem todos têm as mesmas habilidades ou desenvolvidas no mesmo grau. E é preciso, na formação da equipe também, né, ter na equipe pessoas que tenham diferentes habilidades. Tá? Isso ajuda a realizar um trabalho eficaz em equipe. Bom, nós temos os grupos e as equipes. Né? Os grupos são uma fase que precisa ser ultrapassada, o grupo precisa evoluir para se tornar uma equipe. Mas, em qualquer uma das duas situações, nós vamos ter comunicação. Nós vamos ter o líder dentro desse processo, também comunicando, trazendo informações. Nós vamos ter os meios utilizados pela organização para comunicar normas, políticas, instruções. Nós vamos ter aquele que emite, então, essa comunicação. Nós vamos ter um meio utilizado para comunicar e nós vamos ter quem recebe a comunicação. Tá? Esses são os processos que ocorrem, né, no ambiente de comunicação nas empresas, nas organizações. De uma forma geral, então, o emissor, o meio. No meio pode acontecer o chamado ruído, e nós temos o receptor. O problema da comunicação está no ruído, né? Sempre que houver uma interferência, né, que altere o entendimento, a compreensão daquilo que foi comunicado, pode haver, então, algum problema, né, para o receptor compreender aquilo que foi efetivamente comunicado. Isso gera erros, falhas, né, às vezes até custos e perdas organizacionais. Então, é preciso minimizar os ruídos para que essa comunicação flua da melhor forma possível, para que aquilo que esteja comunicado seja realmente entendido. Tá? Então, a gente vai ver aí algumas barreiras que podem acontecer a essa boa comunicação. Barreiras que podem estar no âmbito do emissor, barreiras do canal de comunicação e barreiras no próprio receptor. Tá? Sendo que, nesse processo de comunicação, sempre deve existir o chamado feedback ou realimentação. Tá? Eu comuniquei tal informação, o receptor lá recebeu. Essa informação que ele recebeu foi a mesma que foi emitida? Tem que ter um processo de feedback, né? Ou seja, de confirmação da comunicação.
O emissor disse A, teve ruído, o receptor entendeu B. O receptor não entendeu muito bem, me parece que é B. Então, ele precisa, né, questionar o emissor. O emissor é B mesmo? O emissor vai dizer, não, é A. Então, isso garante também, né, nesse processo de feedback ou realimentação, né, a confirmação da informação. Então, qualquer tipo de ruído, dúvida, né, uma falha de percepção, deve-se buscar a confirmação das informações. Tá? Muito bem, então vamos ver aí as barreiras da comunicação. Por parte do emissor, aquele que quer comunicar algo, né? Aquele que quer comunicar algo é o emissor. Então, barreiras da comunicação, dificuldade de expressão. Então, tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Se há ali alguma dificuldade de expressar o pensamento, aquilo que se quer comunicar, isso se torna uma barreira à comunicação. Então, digamos, um indivíduo, né, que não tenha o devido domínio, conhecimento, né, de como construir frases e como construir parágrafos e textos. Vai ter uma dificuldade de se comunicar na forma escrita, né, dificuldade de se expressar. Isso vai ser uma barreira à comunicação. Questões de ordem cultural, né, são importantes porque nós temos, vamos pensar a nível Brasil, né? Mesmo dentro de um mesmo país, nós temos diferentes estados e cada estado vai ter suas características culturais, o que leva muitas vezes a ter terminologias, compreensões e o sentido e o peso de alguns termos e palavras diferente em cada localidade, o que faz com que isso possa se tornar também uma barreira à comunicação. Suposições também são barreiras à comunicação. É claro que a comunicação ideal tem base nos fatos. Qualquer suposição feita, né, é algo que está fora dos fatos. Uma compreensão, uma construção de compreensão que não se baseia na realidade. Então vamos pensar assim. O emissor disse, faça A, B, C e D nas datas X, Y e Z. Então, foram dados os fatos. É para fazer essas ações naquelas datas. Isso é claro, isso é fato, isso é uma comunicação direta. Mas o que é a suposição? Tem que fazer ali umas coisas, umas datas lá, mas será que eu preciso fazer todas aquelas coisas? Será que eu tenho que fazer todas aquelas datas? Acho que não precisa. Eu não vou fazer. Então, eu supus que aquilo não é importante. É uma suposição. Isso não é um fato. É uma suposição. Porque se o emissor comunicou que eu devo fazer, claro que é importante, claro que eu devo fazer. Mas eu posso fazer uma suposição. Isso pode ter origem psicológica, sentimental, né, interior, lá no íntimo do indivíduo. Por que ele faz essas suposições, a gente não tem como saber. Mas existe uma leitura equivocada da realidade e dos fatos. Então, ele supõe que algo não é importante, mas foi comunicado que deveria ser feito daquela forma. Então, se é para fazer daquela forma, se for comunicado daquela forma, precisa ser feito daquela forma, daquele jeito. Isso é muito comum nos erros de comunicação em instruções de trabalho, por exemplo, né? Temos lá uma instrução de trabalho para alguém, um operador de máquina, por exemplo, né, um montador. Né? Para montar tal peça, você faz a ação A, põe um parafuso, põe uma porca, conecta um cabo, enfim, é uma operação de montagem. Então, ali são fatos. Põe parafuso, põe a porca, põe o cabo. Aí o indivíduo supõe, eu não preciso pôr aquela porca ali daquele jeito, né? Ou como diz ali, eu conectar aquele cabo daquele jeito, eu vou colocar do outro lado, aí sai uma montagem errada, dá um problema. É uma suposição, ele acha que vai fazer de um jeito que é diferente daquilo que está dito ali, ou ele faz uma interpretação daquilo que está dito ali. As suposições levam ao erro. Então a gente nunca deve fazer suposições, né? A gente deve agir sempre sobre os fatos, né? Então, se diz para fazer daquela forma, é daquela forma que eu devo fazer. Se eu fizer uma suposição, certamente estarei errado.
porque a suposição não se baseia em fatos. É alguma ideia, algum pensamento extra daquilo que foi dito, da forma como foi explicada. Tá? Então, isso é uma barreira à comunicação. A timidez também, o receio de se expressar. Claro que se o indivíduo não se comunica, né, não informa, né, a sua dúvida, por exemplo, né, não há como esclarecer. Então, está dito ali, numa instrução de trabalho, coloque a arruela, coloque a porca, coloque o cabo. Né? Nosso exemplo de operação de montagem. E aí o indivíduo, será que esse cabo é desse lado ou desse lado? Tem uma foto, um documento, o documento mostra, diz ali que tem que fazer daquele jeito, mas ele ficou com uma dúvida. Mas ele tem, né, receio de perguntar. Falta o feedback, né? A realimentação. Se eu não entendi totalmente a informação, o que eu devo fazer? Perguntar para o emissor, né? Olha, não entendi esse cabo, como é que eu faço? Se ele não fizer, a timidez, então, vai ser uma barreira à comunicação. Pode acontecer o erro nesse sentido. Dificuldade com a linguagem, né? Então, a linguagem tanto falada quanto a linguagem escrita, né? Pode ser, assim, uma barreira à comunicação. E, claro, né? Aí precisa desenvolver a linguagem. Né? A necessidade do indivíduo buscar se desenvolver em relação à compreensão dessa linguagem. Tá? Aí qualquer tipo de linguagem, né? Pode ser a língua falada, pode ser uma linguagem de programação, né? Pode ser uma linguagem técnica utilizada numa instrução. Tá? Eu tenho que compreender essa linguagem. Mais ou menos assim, né? Vamos para a língua falada, né? Nossa língua portuguesa, por exemplo. Eu leio uma frase, está ali uma instrução, né? Para fazer a primeira etapa de um processo de venda, por exemplo, né? Então está ali uma instrução e diz o que eu devo fazer naquela. Estou iniciando uma venda e tem uma orientação ali. A primeira coisa que eu devo fazer. Eu li aquela frase, entendi uma parte, mas outra parte eu não entendi porque tem ali uma palavra que eu não sei o significado. Qual é o caminho? Fazer só o que eu entendi e esquecer o resto? Aí eu vou para o caminho da suposição. Eu vou errar. Então, o que eu tenho que fazer? Entender tudo. Então, se tem uma palavra que eu não entendi, eu vou pegar o dicionário e vou olhar lá aquela palavra. Aquela palavra significa tal coisa. Então, agora eu leio e entendo toda a frase. Esse é o caminho, né, para a gente superar as dificuldades de linguagem. Compreender os termos, compreender as palavras, para a gente poder se comunicar bem. Né? Do contrário, se eu não fizer a minha parte na busca do conhecimento da linguagem, também vai ficar difícil, é uma barreira à comunicação. Barreiras de comunicação no receptor, naquele que está recebendo a informação. Tá? A distração e a preocupação são duas coisas, né, que tiram o foco. Tá? A distração, às vezes, depende do foco do indivíduo, no sentido de que ele está recebendo uma comunicação, está visualizando algo, está lendo um documento, né, uma informação, um memorando, uma instrução de trabalho, não pode dividir essa atenção com outras coisas. Então tem que ter foco naquilo que está fazendo. Preocupação também, né, pode tirar o foco. Está pensando em outra coisa, né, preocupado com um outro aspecto e não está atento àquelas informações. Problemas para decifrar a linguagem, né, comportamento defensivo, a não aceitação de uma mudança de um procedimento, por exemplo, torna-se uma barreira à comunicação, e a falta de incentivo para o outro expressar as ideias. Né? Então, não querer ouvir aquilo que tem que ser dito, né? Então, uma falta de incentivo para deixar que o outro fale ou expresse, né, ou comunique aquilo que deve ser feito. Tá? É uma barreira do receptor. Nós temos, é claro, também barreiras do canal, e no canal é onde acontece, né, muitos ruídos. Tá? Então, o canal é o meio através do qual se faz a comunicação. Então, nós temos o emissor e o receptor. Então, o meio seria uma instrução de trabalho escrita. É um canal, né? Eu expressei ali a comunicação que vai chegar até o emissor. Né? Então, o canal é sempre o meio. No caso de uma comunicação verbal, né? O barulho excessivo no local. Então, vamos imaginar uma empresa, uma loja, né? Com várias pessoas, né, em atendimento, muita conversa.
O barulho excessivo no local pode atrapalhar o processo de comunicação, né? Numa venda, o atendimento a um cliente, por exemplo. Numa indústria, né, o barulho elevado de máquinas, enfim, equipamentos, também vai atrapalhar a comunicação verbal dentro desse local. A interrupção da conversa, então, está sendo feita uma instrução, né, uma comunicação, algo que precisa ser feito, e essa conversa é interrompida no meio. Né, também é uma barreira à comunicação, porque o canal, né, de comunicação foi interrompido. E em casos, né, de uso da tecnologia, como transmissão, né, de TV, rádio, internet, enfim, os problemas de rede, né, os problemas de comunicação que possam ser gerados são interferências, então são ruídos, né, barreiras à comunicação. Além disso, né, nós temos também as barreiras de ordem psicológica, ou seja, o conteúdo interno do indivíduo, né, aquela inteligência emocional, cognitiva, né, psicológica. Então, as emoções, a forma como o indivíduo sente a comunicação, a forma como ele absorve aquilo que foi dito, né, suas emoções, podem criar barreiras psicológicas. Né? A contrariedade, as questões interiores não trabalhadas, né, ou não desenvolvidas pelo indivíduo, podem fazer com que haja uma barreira, tá? Uma não aceitação, algo nesse sentido. A desconfiança, né, e as percepções diferentes do indivíduo. Então, sempre haverão aí barreiras psicológicas. Então, nisso se inclui, né, a forma como o indivíduo se desenvolveu, né, a forma como o indivíduo se educou, a forma como ele adquiriu cultura ou se desenvolveu dentro de uma determinada cultura, né, as suas aprendizagens, né, tudo isso pode criar essas barreiras de ordem psicológica na comunicação. Tá? Inclusive, a afetação, né, o chamado melindre, né, ou seja, a simples informação de faça isso, isso e aquilo na data prevista e faça um relatório, me envie um e-mail indicando, né, quais foram as informações encontradas nesse procedimento. Essa informação de fazer essas operações, para um indivíduo é simples, né? Bom, tá tudo ali, eu preciso fazer daquela forma, vou fazer, vou entregar. Para outro pode ser o seguinte: puxa, que pressão, quanta coisa para me fazer, não, isso aí é demais. Isso é uma barreira psicológica, uma oposição àquilo que foi solicitado. Mas tudo foi solicitado de uma forma clara e direta. Né? Mas o indivíduo, então, cria uma barreira psicológica para si mesmo. Em geral, né, quando há essa oposição interior, é mais do receptor do que do comunicador, do emissor. Né? Então, quem se opõe, quem cria dificuldades, está criando dificuldades internas, interiores. Né? E é claro, né, isso aí é de ordem psicológica. Né? Então, são barreiras que podem surgir à comunicação, que dependem do desenvolvimento interior de cada um, é claro. Né? Bom, antes de ir para a questão dos gestores de comunicação, quero perguntar para você sobre as barreiras aqui da comunicação, barreiras do emissor, canal, barreira do receptor, esse processo todo de comunicação. Como é que ficou para vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Isadora colocou tudo ok ali no chat. Esther colocou tranquilo. Muito bem, gente. Está tranquilo para vocês? Não querem expressar nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, não tem nenhuma participação a fazer de momento? A gente vai indo adiante, né? Emanuele colocou tranquilo também no chat. Muito bem. Então vamos adiante aqui. Agora com a questão dos gestores e a comunicação. Então, o gestor, o líder, ocupa aquela posição formal, que exerce aqueles poderes que a gente viu, né, de liderança, que pode ser um daqueles tipos, né, de líderes que a gente viu na aula anterior. Ele é o meio, ou o elo, né, de ligação, muitas vezes, entre
os níveis superiores na hierarquia organizacional e os níveis inferiores, ou seja, é o meio que traduz, né, muitas vezes, aquela informação estratégica, a missão, visão, valores da empresa, né, as metas, os objetivos, os alcances que a empresa quer desenvolver ao longo do tempo. Ele comunica, né, ele traduz isso para suas equipes, em comunicações de forma direta, em desenvolvimento de instruções e políticas, né, e indicadores, enfim, que vão fazer parte do processo daquela equipe. Então, o gestor tem um papel importante na comunicação, né, entre departamentos, áreas, setores e equipes. Tá? Então, ele tem um compromisso muito grande, né, com o processo de comunicação. Tá? Tanto quanto emissor, e, é claro, como receptor também, né, ele também recebe informações, né, e traduz isso para os seus subordinados. Tá? Então, o gestor tem elementos ou ferramentas diretas de comunicação com a equipe. Reunião com a equipe, né, para informar resultados, para, enfim, trabalhar algum problema dentro da própria equipe, né, trabalhar as metas, os objetivos a serem alcançados. O gestor também, em muitos casos, né, desenvolve documentações relacionadas àquela operação, àquele departamento, né, uma política e norma de convívio, uma política ou norma relacionada à qualidade das operações, instruções de trabalho, como as coisas devem ser feitas, né, fluxogramas, né, ou então delega, né, aos seus liderados a construção dessas documentações, né, instruções. Mas ele é o meio através do qual, né, essas informações vão fluir e vão acontecer junto à equipe. Então, um elemento importante, né, dentro do processo de comunicação, os gestores. Dentro desse aspecto de gestão, de necessidade de comunicação, muitas vezes vai caber, né, ao gestor dar o feedback, o retorno aos liderados. E, claro, caberá ao liderado, né, receber o feedback, receber esse retorno. Mas existe nesse processo de feedback também algumas dificuldades que podem surgir. Tá? Ao dar o feedback, né, qual seria, né, a dificuldade? Seria aí o temor, aquilo que pode ser gerado, né, as reações que podem surgir da outra parte, do receptor, né, que pode gerar mágoa, agressividade, sensação de inferioridade, caso o feedback seja mal interpretado. Porque você tem aquelas barreiras psicológicas, né? Depende muito do desenvolvimento da inteligência emocional daquele que está recebendo o feedback. A gente nunca sabe, né, de fato, como está lá aquele desenvolvimento interior de cada um. Então, ao dar um feedback, né, sempre vai ter esse receio, né, de que como aquela pessoa vai receber aquela orientação, aquele feedback. Depende de cada um, né, de cada individualidade. Então, para uma pessoa, né, dizer para ela, olha, essa ação que foi feita, essa forma como o procedimento foi realizado, não é conforme está descrito, a gente precisa corrigir isso, né, precisa seguir aquela instrução, precisa seguir aquele procedimento. Né, como é que a gente vai fazer? Podemos seguir esse caminho? Aí a pessoa, né, dá o retorno, conversa, resolve a situação. Muito bem. Agora, num outro caso, né, a mesma informação com outro indivíduo. Olha, o procedimento precisa ser realizado dessa forma, não está sendo feito, eu preciso que tu age da forma correta, como consta no procedimento, a gente está dando um feedback. E o indivíduo pode se magoar, né? Ah, está achando que eu estou fazendo as coisas erradas. Então, aquela barreira psicológica. Porque o indivíduo não, né, tem um desenvolvimento, né, da inteligência emocional suficiente para compreender que a informação está sendo dada para ajudar a corrigir uma situação, ajudar a melhorar o processo, ajudar a melhorar o procedimento, né? E o indivíduo acha que aquilo é contra ele, falta de maturidade emocional, né? E isso é uma dificuldade para dar um feedback, por exemplo, né? A gente nunca sabe como o outro está interiormente, o seu desenvolvimento, né, de inteligência emocional para receber esse feedback. Também há uma dificuldade aqui, né, na recepção do feedback,
porque o indivíduo que recebe feedback fica, ou pode, né, a depender do seu desenvolvimento interior, né, se sentir afetado em relação ao seu status, à sua imagem, né, pode gerar algum tipo de frustração caso o indivíduo não compreenda, né, aquela necessidade de se corrigir, né. Então, também um problema aí a ser gerado, né, caso não haja essa compreensão. Sobre as dificuldades do feedback aqui, gente, de dar e receber feedback. Tranquilo para vocês? Deu para entender as dificuldades que podem acontecer aqui? Tranquilo. Tranquilo, legal. O Igor colocou tudo ok. Muito bem. Isadora também colocou ok. Tudo ok. Legal, obrigado. Certo, gente. Então vamos adiante. Então, se tem essas dificuldades, né, tanto de dar o feedback quanto de receber o feedback, né, existe uma forma, então, de buscar minimizar essas dificuldades, tá? Então, vamos aí ao dar o feedback, né, como a gente poderia fazer, né, ou como seria as ações para minimizar essas situações de dificuldade. Uma delas, ser descritivo, né, com base nos fatos. Então, descrever como a situação aconteceu, né? Ao descrever como a situação aconteceu, descrever o que deveria ocorrer, né? Então, aconteceu dessa forma, mas o certo seria desta forma. Ser descritivo, né? Então, se aconteceu dessa forma e deveria ser dessa, o próximo passo é descrever, né, como é que a gente vai fazer para corrigir, para que não aconteça da forma errada, como estava existindo. Então, ser descritivo, né? Fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, corrigir isso, corrigir aquilo. Então, ser descritivo, tá? Evitar generalizações, ou seja, evitar falar para, né, uma generalidade, ou seja, todos fazem dessa forma, né, ou ninguém faz dessa forma, né? Um exemplo. Então, se a gente está dando feedback para o indivíduo, né, a gente está falando sobre ele, né? Então, não estou falando sobre o grupo, né, ou sobre outras pessoas, né? Então, estou falando sobre as ações dele, sobre as situações que envolvem aquele indivíduo. Se eu estou dando feedback para um indivíduo, tá? Então, sem generalizações, sem terceiras pessoas na conversa. Se eu estou dando feedback para um grupo, então também vou evitar generalizações. Os acontecimentos, as situações daquele grupo, né? O grupo tal age de tal forma. Não, sem generalizações, né? É aquele grupo. Nós estamos fazendo desse jeito, então nós precisamos nos resolver. Né? Sem generalizações. Não fazer julgamentos, ou seja, não, no feedback, né? Não se determina se, né, o indivíduo é bom ou ruim, né? Não há um julgamento de caráter naquele caso. Né? O que a gente está avaliando são ações relacionadas à atividade, ao processo, ao trabalho. Né? Não há qualquer tipo de julgamento de caráter, né? Vou dar o feedback. Falar em nome próprio e dos seus sentimentos, daquilo que sente em relação aos acontecimentos. Nunca falar, fulano, fiquei sabendo de outra pessoa que falou, fulano de tal falou. Né? Não, eu observei, né? Eu verifiquei, né, que está acontecendo tal situação e a gente precisa corrigir. Eu percebo, eu sinto que, né, está acontecendo tal situação, então a gente precisa conversar a respeito para corrigir aquela situação. Ou seja, falar em nome próprio, né? Nunca em nome de terceiros. Né? Alguém me falou, alguém me disse. Né? Isso é completamente equivocado no momento de dar o feedback. E claro, né, o feedback precisa ocorrer no momento oportuno, né? Diante dos fatos acontecidos, né, no momento em que as coisas estão acontecendo, naquele período em que as coisas estão ocorrendo. Claro que após o acontecimento, né, semanas, meses depois, né, o feedback perde a sua causa. Né? Como receber feedback? Bom, se a gente tem como
dar o feedback, né, para evitar aquelas dificuldades de dar feedback, como receber também, tá? Então, uma das coisas é ouvir atentamente, né, um bom ouvinte, né, tem a capacidade de compreender aquilo que está sendo dito. Se eu não quero ouvir o que está sendo dito, né, eu não vou ter compreensão. Se eu não tenho compreensão, a comunicação não ouve, né? Então tem que ter essa vontade interna, né, de compreender. Para compreender, deve-se ouvir. Tá? Então, ouvir atentamente aquilo que está sendo dito no feedback. Após ouvir atentamente, refletir sobre o que foi dito. Então, não é só ouvir e contradizer, né, ou sair dando opinião, né? Eu tenho que ouvir, eu tenho que refletir, ou seja, pensar sobre o que foi dito. Né? A partir da reflexão, aí sim, né, fazer perguntas para entender aquelas motivações, por que daquele feedback, né, o que eu posso fazer, né, para corrigir aquela situação, né, e evitar justificativas e racionalizações. Tá? O momento do feedback não é de debate, de opor ideias ou pensamentos, né? Então eu tenho que evitar justificativas e racionalizações, mas fazer perguntas, né, para entender aquelas motivações por que daquele feedback, certo? E o que eu posso fazer para melhorar, enfim, mediante aquele retorno que foi dado, tá? Então aí são as formas, né, de dar feedback e de receber o feedback, tá? Então, feedback é um termo, claro, em inglês, né, que significa retorno, né? Então, eu estou recebendo um retorno, né, uma fala do meu líder, enfim, do gestor, ou então o gestor está dando o feedback, ou seja, está dando um retorno. Então, né, é uma comunicação entre partes. Tem um emissor, tem um receptor. E tem uma forma adequada ou melhor para se fazer isso, conforme a gente viu, né? Tranquilo, gente? Vocês já passaram por algum feedback nas empresas que vocês trabalham? Já receberam feedback de algum gestor, de algum líder? Ou já deram feedback a alguém? Sim, normalmente quem trabalha em mercado tem muito feedback. Sim. Eu sim, Luciano. Eu trabalho muito com isso daí, né? Porque eu sou líder de expedição. Sim, sim. E como é que é lá, Wagner? O pessoal aceita bem o feedback? Sabe receber feedback? Aquele velho problema de sempre, né? Tem uns que se adaptam bem e outros que não, né? Sim, E sim. é bem esse negócio que tu falou aí, é muita crítica de um ao outro, a gente tem que saber absorver e saber conversar para não expor que foi um que se queixou. É bem complicado mesmo. Sim, sim. Não é algo fácil, né? Porque a gente trabalha com componentes interiores da pessoa, né? O aspecto psicológico todo está ali presente, né? E a gente nunca sabe como a pessoa, aquela estrutura interior está, né? Então, quando a gente dá o feedback, pode acontecer de tudo, né? Sim. E depende muito da maturidade, né? Da inteligência emocional de cada um que recebe feedback. E, claro, né? O próprio líder também, né? Vai acabar tendo que se desenvolver nesse sentido, né? Por ter que compreender a outra parte também, né? Sim, o que está complicando muito, Luciano, esse negócio da crise aí de trabalho. Eu tô com 3 operadores, para te ter uma ideia, que vieram da GM, uma estrutura totalmente diferente da onde nós trabalhamos, né? E aí, até ele se readaptar, aquele modo ali, a gente tem que saber conversar, para também não tirar o direito deles de ter um sistema diferente, né? Mas é bem complicado mesmo, vá. E aí eles estão procurando se recolocar no trabalho e estão aceitando até ganhar bem menos para poder trabalhar, né? Sim, sim. Os momentos de crise aí também são complicadores, né? Sim, O que tá, bastante. afeta todo mundo, né? É um componente a mais aí, né? Que gera também um abalo psicológico, de certa forma, né? Para te ter uma ideia, eu saiu já 2 operadores, né? Mas veio 2 operadores de empilhadeira ali para mim ali, que os 2 eram encarregados em outra empresa. Só que como eles tinham curso, eles procuraram emprego, né? Sim, sim, exatamente. É o que está acontecendo bastante agora no mercado, né? Isso tudo gera essas situações de preparo, de comunicação aí que vão ser cada vez mais exigentes, né? Em termos de como lidar com as pessoas nessa situação de crise também, né? É um desafio. Os próprios líderes, né, gestores, acabam tendo que fazer um esforço de desenvolvimento, né,
de estudo, de leitura, né, a respeito de como, né, as pessoas se comportam, como as pessoas se desenvolvem, né, isso aí é muito importante, que o líder acaba tendo que se preparar para além das operações do dia a dia, do processo de trabalho, do comum, né, do trabalho do dia a dia, né, tem que adentrar um pouquinho nessa percepção, né, da realidade humana, como as pessoas se comportam, né, suas ações, a psicologia por trás do comportamento humano, né. É um desafio, né, Wagner? É um desafio. Bastante, ainda mais essa pandemia aí, ela tá deixando muito estressante o trabalho, tu nota, você sabe que as pessoas estão, elas já vêm, já comentam que não tem o que fazer, é só trabalhar, trabalhar, e isso daí também tá deixando bem estressante o trabalho. Cada semana tem um estresse diferente lá, aí a gente tem que se sentar, conversar, procurar entender, né, e tá bem complicado mesmo, bem Sim, sim. complicado, mas estamos indo, estamos levando, né. Claro, tranquilo, é isso aí. Muitas vezes o trabalho, né, uma boa parte do trabalho de comunicação está em acalmar os ânimos, né, acalmar as pessoas, né, tentar alinhar e apaziguar, né, muitas vezes o estresse que está elevado, né. Então isso é bem importante. Legal, Wagner. Obrigado pela contribuição aí. A Criciele também tinha colocado alguma coisa de mercado, né, que mercado também tem bastante comunicação. É uma movimentação muito grande, né, Criciele, que acontece dentro de um mercado, por exemplo, né, toda hora repondo mercadorias, toda hora. Sim, no caso eu sou caixa operadora, mas também nessa condição de o mercado surge muita oportunidade para se tornar um coordenador. Sim, Justamente pelo a demanda muito grande de pessoal. Assim como entra muita gente, alguns são promovidos, outros são dispensados. sim, E aí entra essa questão de tu saber liderar, saber ter um diferencial ali para te poder te encaixar naquela vaga. A oportunidade chega no mercado, normalmente, no mercado grande, que nem eu trabalho, sim, há essas oportunidades. sim, claro, né, esse processo de comunicação, né, bem feito também valoriza, né, o indivíduo, né, valoriza a pessoa no seu ambiente de trabalho, né, então sabe lidar com as lideranças, sabe te comunicar bem, né, sabe receber o feedback, tu começa a te destacar também em frente aos demais, né, isso que a Criciele falou também é bem importante. A gente pode receber oportunidades, né, em função de ter essa habilidade de comunicação bem desenvolvida, né, saber ouvir, saber receber feedback, saber ir adiante, né, e lidar com essas situações, né. Isso valoriza bastante. É bem bacana esse exemplo que a Criciele trouxe, né. Isso ajuda muito também aí, no nosso desenvolvimento organizacional. Obrigado, Criciele. Muito bem, gente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, dúvida, ou tem alguma participação, né, algum exemplo que queira trazer? Fiquem à vontade. Muito bem. Claro, né, gente, que tudo depende muito, né, da fase de desenvolvimento das equipes, né? Então, uma fase bem inicial, né, de formação de equipe, por exemplo, não é nem uma equipe ainda, é um grupo, né? Uma reunião de pessoas, e elas vão se alinhando, né, e vão se desenvolvendo conforme vão, enfim, né, criando aquela conexão para o atingimento das metas, dos objetivos, né? Vão se desenvolvendo ao longo do tempo, vão criando maturidade. E claro que isso, né, vai depender das características individuais de cada elemento que compõe aquele grupo, né? Um grupo pode avançar bem rápido, né, e chegar a se tornar uma equipe de bom desempenho ou de grande desempenho, a depender, né, das características dos indivíduos que formam aquele grupo, ou pode demorar mais tempo, né, dependendo também das características do grupo, né, ele pode se tornar uma equipe, mas às vezes demora mais tempo, né, para essa maturidade, para essa evolução acontecer. Todos tendem a evoluir, né, e se tornar uma equipe, com certeza, mas para se tornar uma equipe de grande, de alto desempenho, né, há também um tempo aí entre uma fase inicial de equipe até uma fase mais desenvolvida, né. E claro, os componentes da equipe, né, fazem toda a diferença,
nesse sentido. Então, os indivíduos que são assertivos, né, que se comunicam bem, que têm compreensão, entendimento, têm bom, não só nível de conhecimento e de habilidades, né, eu conheço o que eu faço e eu aplico bem o meu conhecimento, mas também, né, como ele se comporta dentro do grupo, né, esses elementos de ordem interior, psicológica, a inteligência emocional, tudo traz uma influência nesse desenvolvimento das equipes e dos grupos. Tá? E fora os exemplos que vocês já falaram aí, né, de interferências que vêm de fora, né, do ambiente organizacional, mas que impactam o ambiente organizacional ao mesmo tempo. Tá? Exemplo das crises, enfim, que podem acontecer. Muito bem. A par disso tudo, nós temos os tipos de comunicação, né? E esses tipos são no sentido da comunicação. A estrutura organizacional, se a gente olhar um organograma clássico, né, a gente tem, né, em geral, né, pegando um exemplo, o presidente da empresa, as diretorias, os departamentos ligados a essas diretorias, dentro dos departamentos a gente tem os gestores, coordenadores, enfim. Né. Nessa verticalização, nós vamos ter uma comunicação que pode acontecer de cima para baixo. Ou seja, do nível estratégico da presidência, vai para as diretorias para os níveis operacionais. Mas também a gente tem uma comunicação que vai de baixo para cima. O que acontece lá nas operações da organização se torna indicadores, né? Esses indicadores são atingidos ou não atingidos, né? E isso vai subindo ao nível organizacional até que chega no nível estratégico, que repensa as estratégias também, né? E remodela os processos. E nós temos as comunicações que são de ordem lateral e diagonal. A comunicação lateral se dá em setores, departamentos e áreas de mesmo nível. Por exemplo, né, o departamento de RH se comunica com o departamento de produção, o departamento de produção se comunica com de vendas com o comercial, né? Isso é uma comunicação lateral. E claro que existem também comunicações diagonais, ou seja, eu tenho um departamento, né, departamento de RH, por exemplo, né, ele pode se comunicar com uma área operacional, né, de um outro departamento. Então, eu tenho lá departamento de produção, eu tenho lá os operadores. O departamento de RH pode se comunicar diretamente com os operadores numa comunicação diagonal? Pode. Quando? Isso acontece frequentemente nas organizações. Né? A gente tem algum treinamento, algum desenvolvimento, há uma comunicação, né, diagonal. É o departamento de RH que está fazendo um treinamento com os operadores que são da produção. Esse é um tipo de comunicação diagonal. Tá? Vamos verificar isso de forma visual, né? Aqui é nosso organograma clássico, tá? Diretorias, diretoria geral, né? O presidente, as diretorias de área, os gerentes de área, depois nós temos o nível operacional, tá? Claro que aqui é um organograma clássico, né, de uma empresa que tem presidência, mas tem empresas que não vão ter, né? Ela começa com o gerente geral e depois vai tendo as áreas, né? Mas aqui é o exemplo que a gente trouxe. Então, tá aqui as setas indicando os tipos de comunicação, tá? Então, de baixo para cima, quando coleta informações na base, nas operações, elas chegam, né, ao nível estratégico. E nós temos a comunicação de cima para baixo, ou seja, quando é montada a estratégia, ela é comunicada aos níveis inferiores. Aquela comunicação lateral que a gente viu, né, entre níveis de mesma hierarquia, né, ou seja, de gerente para gerente, de diretor para diretor, né, de departamentos para departamento, ou diagonal, como a gente falou, né, aqui do RH para um nível inferior de uma outra área, de um outro departamento. Tá? Esses tipos de comunicação, gente, ficaram claros para vocês? São, né, elementos que acontecem, né, no dia a dia das empresas, né, e aí tem essa forma de classificar eles. Tranquilo, gente? Camille colocou sim. Emanuele também colocou um sim no chat. Ana também. A Criciele também colocou um sim. Legal. Muito bem. Então, a gente já viu que a comunicação é algo muito importante nas empresas. Tem as suas complicações, as suas dificuldades,
né, mas tem as formas de fazer, né, o mais correto possível, né, mas há como melhorar também, né, como fazer evoluir, crescer o processo de comunicação, né. Nós temos aí diversos autores que tratam de comunicação e trazem aí aspectos que podem melhorar essa comunicação. Entre eles, nós temos aí os autores Bateman e Snell. Na sua publicação, eles dizem que os administradores gestores, né, podem fazer muitas coisas para melhorar a comunicação de cima para baixo. Está falando aqui do nível estratégico para os níveis operacionais e tático, tá? Mas quando a gente está no nível tático, também há como melhorar, né, a comunicação do nível tático para o nível operacional. Por que, né, nesse sentido, né, de cima para baixo? Porque, em geral, né, quem está no nível superior é que molda uma estratégia, que pensa uma estratégia, desenvolve alguma informação, desenvolve alguma instrução, alguma operação, que precisa ser comunicada para o nível imediatamente inferior. Tá? Ele coloca que, em primeiro lugar, a administração deve desenvolver procedimentos e políticas de comunicação. Tá? Então, foge aqui, claro, né, sempre que possível, da comunicação meramente verbal. A comunicação verbal é importante, ela deve acontecer, né, mas sempre que possível, ela deve ser acompanhada de procedimentos e políticas. Né? Então, eu vou instruir a minha equipe a realizar uma determinada operação. Então, se eu falar apenas verbalmente, terminou a reunião, terminou a comunicação, as pessoas podem, né, esquecer, né, pode ter passado algum detalhe que para algum indivíduo do grupo, né, não ficou claro, né, ou o indivíduo não ouviu, enfim, ficou desatento. O que ajuda muito é fazer a comunicação falada, né, junto a um procedimento. Eu tenho lá um procedimento, uma instrução de trabalho, né, então eu instruo verbalmente, mas eu tenho um procedimento. Então vocês vão fazer conforme consta do procedimento, e tem tal, e tem tal, e tem tal, e a gente vai conversando a respeito com o uso do procedimento. Cada indivíduo, né, na sua área de atuação, vai ter os procedimentos à disposição. Então, ele ouviu verbalmente a instrução, depois, na hora de executar aquilo que foi instruído, inclusive ele tem o documento, o procedimento, né, por escrito, para executar aquele procedimento. Então, a gente melhora o nível de comunicação, né, colocando ali elementos que vão fortalecer essa comunicação ou que vão melhorar e potencializar aquilo que se quer comunicar. Tá? Então, em segundo lugar, né, essa informação deve estar disponível àqueles que necessitam dela. Então, num espaço de trabalho, né, em departamentos, setores, cada setor, cada área, cada departamento, né, deve ter um meio para que as pessoas possam buscar a informação. Então, eu tenho procedimentos. Os procedimentos são impressos, né, eu vou ter eles classificados em pastas dentro de um armário, enfim, algum local, né, identificado, que as pessoas saibam, né, esse aqui é procedimento de montagem, esse aqui é procedimento de tal coisa, a pessoa vai lá e busca o procedimento, o número da execução que ela vai fazer. Ou pode ter tudo em meio informatizado, mas ela tem acesso. Então, ela está trabalhando no seu posto, ela tem um terminal, ela vai realizar uma atividade. Ela tem ali, né, dentro do sistema, né, os procedimentos, como realizar, né, as ações, enfim, né, os atendimentos, as vendas, né, aquilo que ela vai fazer de acordo com a sua atuação. Né. Se ela trabalha numa expedição, se ela trabalha numa almoxarifada, vai ter os procedimentos adequados. Se ela trabalha no recebimento, vai ter seus procedimentos. Se ela trabalha na produção, vai ter os seus procedimentos. Então, cada área, cada departamento, né, precisa ter os seus procedimentos, as instruções de trabalho. Tá? A par e em conjunto a outros tipos de comunicação. Tá? Então, assim, a gente melhora o processo de comunicação. Né? Mas sempre tem, né, além, e é sempre melhor que se tenha, né, além de um tipo de comunicação, outros tipos de comunicação que melhoram, né, aquela comunicação dada. Tá? Registros, né, de comunicação. Então, a informação deve ser comunicada de forma adequada e eficiente. Então, essa forma como a gente está falando, né, em que a gente traz diferentes tipos de comunicação, faz com que haja uma maior eficiência
na comunicação, tá? Claro que uma comunicação, um treinamento, né, de forma verbal, é uma linha direta, né? Mas a instrução também, né, a instrução de trabalho, aquela escrita, né, o procedimento descrito, também é uma comunicação direta. As duas existindo juntas faz com que, né, eu possa, no treinamento, inclusive, ser um treinamento mais breve, porque tudo está descrito no procedimento, né? Então, posso, né, instruir como consultar aquele procedimento, as pessoas vão fazer aquela consulta, né? Então, o procedimento pode ser mais breve e pessoal, direto, a equipe que vai utilizar, as pessoas que vão utilizar aquele procedimento. Claro que na elaboração do procedimento, né, e na comunicação verbal também do procedimento, ou da política, ou da regra, né, ou da norma, né, essa comunicação deve ser clara, o mais clara possível, né, e pontual. Muitas vezes é uma alteração, né, de um item de um procedimento, então a gente não vai tratar de todo o documento novamente, vai tratar da alteração que ocorreu naquele procedimento. Então, quem trabalha na área de vendas, né, antes fazia, né, 10 processos ali, e o processo número 8 lá mudou. Então, não vai fazer, né, um treinamento de todos os processos novamente, vai fazer um treinamento pontual daquele processo que se alterou, né? Então, isso também otimiza, né, focaliza a comunicação, né, fica muito mais breve, claro, conciso. Tá? Importante é que a comunicação ela não deve ser nem antecipada, né, nem atrasada, deve acontecer no momento adequado. Né? Então, claro que para mim comunicar uma alteração de procedimento, né, de norma, né, de ação, né, os elementos necessários à execução daquele novo procedimento, aquela nova norma ou daquela alteração, já devem existir, já devem estar presentes. Se eu fizer isso antes, né, invalida aquela comunicação. Né? Então, a partir de tal momento, né, vai se começar a aplicar um determinado desconto, mas essa função não está no sistema ainda configurada para vocês, vai acontecer no mês que vem. Bom, o pessoal vai esquecer, né? Então, vai ser a partir de amanhã. Aí sim, né? Estou fazendo a comunicação no momento correto. Já está configurado no sistema, o pessoal vai aparecer para vocês amanhã, né? A alteração ali do procedimento, e aí o pessoal já vai ter acesso, né, a isso dentro do sistema e vai conseguir executar. Né? Então, não pode ser muito antecipada, tem que ser no momento adequado, nem menos atrasada, né? A função já foi colocada no sistema, as pessoas estão vendo, está aparecendo aquilo ali, mas ainda não foi treinado, não sabe como usar, né? Então também é um processo que melhora bastante a comunicação fazendo no momento adequado. Muito bem, gente. Podemos fazer nosso intervalo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer antes da gente fazer o nosso intervalinho? Isadora colocou que está tranquilo para ela. Então, a gente faz um intervalo de 15 minutos, né? No meu relógio agora são 10h25. Então, a gente retorna do intervalo às 10h40. Ninguém precisa desconectar, né? Permaneçam conectados, só fecho a câmera e o microfone e abro de novo às 10h40. Na volta, a gente já faz a chamada, né? Depois da chamada, a gente vai ter exercícios aí no Classroom que vão até o meio-dia, né? Naquele mesmo formato que a gente já sabe, né? Das aulas anteriores, tá? Então, 15 minutinhos aí para tomar um café, fazer um lanche e a gente já volta, tá? Até daqui a pouco, gente.